Amados irmãos e irmãs, iniciamos hoje o Tríduo Pascal, com esta celebração da memória viva da instituição da Eucaristia e do sacerdócio católico. Uma liturgia carregada também de simbolismo em razão do rito do lava-pés. No dia de hoje, amanhã e depois, as pessoas confessadas em estado de graça que comungar receberá indulgência plenária para si ou para o morto, acrescentando ao final da missa o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Portanto, devemos aproveitar esse tempo de graça, visto que grande parte da nossa Assembleia passou pelo confessionário nesses dias. Após a Santa Missa, com o translado do Santíssimo, nós teremos confissões até a meia-noite. O Tríduo Pascal é um mistério. Nós temos falado durante esses dias da Semana Santa sobre o mistério. Deus é mistério. Um mistério que vai se revelando aos poucos e assim pela nossa fé nós vamos compreendendo. Na Igreja Católica, quem não tiver fé não entende nada. Porque tudo está relacionado à fé. E a fé é mistério. É mistério que fala a nossa alma, a nossa dimensão sobrenatural. Visto que a igreja, os seus ritos, a sua liturgia, não são ações mortas. Não são ações desgovernadas ou sem sentido. Pelo contrário, tudo é estampa do mistério. Sacramentos, as orações, as renúncias, as adesões que nós fazemos, tudo está circunscrito dentro desta túnica de Cristo, que é o mistério da sua igreja. Na Semana Santa, nós temos uma ação muito forte de Deus. E por outro lado, uma ação deletérica do diabo. O demônio tenta terrivelmente a Semana Santa. Tenta as equipes de liturgia, tenta os celebrantes, tenta a equipe de música, tenta a assembleia. Pois a Semana Santa, ela tem um condão. Ela tem um sentido profundo e basilar, que é fazer a comunidade católica tomar consciência da redenção, ou seja, da nossa salvação. Infelizmente, a igreja vive uma crise muito grande no mundo todo. Nós perdemos muito da eficácia da nossa igreja a não falarmos mais de fé, de renúncia, de conversão e de mudança de vida. Até porque a igreja vem sendo dominada pelo politicamente correto. Você não pode mais falar do pecado. Você não pode falar mais dos erros. Você não pode mais falar das heresias, das desgraças desse mundo que se tornam cavernosas e extremamente mortíferas para a nossa fé. O que é o Tríduo Pascal, senão grande mistério? Mistério que quer trazer ao nosso coração o ícone do Cristo Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
é um momento muito forte, que dá sentido à vida das pessoas que querem ser salvas. Todos nós precisamos querer, desejar a salvação no nosso coração. A teologia católica chama isso de soteriologia. Soter, no grego, significa salvação, Salvador. Por isso, quem nasce em Salvador, na Bahia, não é baiano, mas soteropolitano, porque a primeira capital do Brasil, Salvador, recebeu esse nome pelos padres jesuítas para que pudesse ser inculcado no coração do povo brasileiro o desejo de salvação, o desejo de alcançar o céu, de alcançar o abraço eterno do Pai. Daí, meus irmãos, a Semana Santa caminhar nessa temática e despertar o ódio costumeiro do demônio. O diabo fica furioso na Semana Santa. Nas casas de vocês acontecem coisas que você não entende. A gente começa a ter sinais de que algo estranho acontece ao nosso redor, na liturgia, nos trabalhos da igreja, nas nossas orações, as tentações para que nós não oremos como convém, as tentações na confissão, para que a nossa confissão não seja sincera e profunda. Porque o diabo odeia a redenção de Cristo. Por que o diabo tenta a obra de Deus? E o que é a obra de Deus? A obra de Deus somos nós. As montanhas não têm almas, os rios, as florestas, as árvores, os animais, nada desses elementos da criação possui alma. Mas a pessoa humana sim, foi criada por Deus à sua imagem e semelhança. E o diabo morre de ciúmes, odeia o ser humano e faz tudo para destruir a pessoa humana. E vocês sabem por quê? Tenta pensar no seu coração. Por que o diabo nos odeia e nos tenta? Por que ele é fingido, falso, oferece coisas mentirosas para nós como se fossem verdadeiras? Porque o inferno, meus irmãos, é composto de milhões e milhões de anjos decaídos, de demônios. Esses demônios estavam onde? No céu. E nós, com a nossa salvação, vamos ocupar o lugar deles no céu. Os demônios nunca mais poderão visitar o céu. Daí o ódio de Satanás pela pessoa humana. A força que o demônio coloca, por exemplo, nos movimentos abortistas para matar as crianças, para que elas não experimentem e nem divulguem a redenção. O demônio nos odeia porque nós fomos redimidos. Lá no jardim do Éden, quando ele descobriu o projeto de Deus, a criação da pessoa humana, depois de tudo pronto, as árvores, os rios, as montanhas, o ar, isso não incomoda o demônio, porque são realidades inanimadas, sem almas, que não tem semelhança com Deus. Pode nos ajudar a pensar na grandeza de Deus. Mas quando Deus criou Adão e deu-lhe uma companheira e disse: crescei e multiplicai, o diabo traçou o seu plano. Eu tenho que agir para destruir isso. Mas por que Deus deixou Adão e Eva serem destruídos pelo pecado? Porque Deus criou tudo livre. Deus não colocou
nenhum limite à liberdade. Tudo é livre. A obra da criação, as pessoas são livres. Nós somos tão livres, e assim Deus o quis, que até podemos negar a Deus. Podemos dizer: eu não creio nele. Mas lá, o demônio agiu para destruir a obra de Deus. E mais furioso ficou quando entendeu que Deus é misericórdia infinita e vai restabelecer a semelhança perdida com o pecado da parte da humanidade através da misericórdia na encarnação, vida, paixão, morte, glorificação do Cordeiro de Deus. O diabo teve uma grande decepção quando percebeu que Deus começava ali uma revelação salvífica, escolhendo Abraão, os patriarcas, o povo de Israel, para testemunhar o seu amor. E mais do que isso, meus irmãos, que ódio Satanás teve do tríduo pascal de Cristo. Quando Jesus entra em Jerusalém e ora pela cidade e chora sobre Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas. Quando Jesus é acolhido no domingo de Ramos, o diabo fica furioso e ele evita todo o esforço possível para destruir o Cristo, porque ele já tinha tentado Jesus no deserto. 40 dias e 40 noites em penitência e jejuns, o diabo lá esteve para tentar. Nós começamos a quaresma falando do 40. Todo o número 40 na Bíblia está envolto em provação e sofrimento. Os 40 dias, 40 noites do dilúvio, tanta morte, tanto sofrimento. Os 40 anos do deserto, tanto sofrimento, tanta tristeza. As penitências do profeta Elias durante 40 dias. O jejum de Cristo, 40 dias, grande tribulação, tentação do demônio. E o 40 está ligado ao primeiro e ao segundo êxodo. O primeiro êxodo, que é a saída do Egito. E o segundo êxodo, agora com Jesus, nos tirando da prisão desse mundo para a salvação eterna. Na noite em que foi traído, Jesus toma o pão e o vinho, institui o sacramento da Eucaristia e ao mesmo tempo institui o sacerdócio, dando poder aos apóstolos para fazer para sempre a memória da sua presença, na transubstanciação do pão e do vinho. Diabo furioso dá um golpe, entra no coração de Judas. A palavra de Deus é tão dura com Judas: melhor seria não ter nascido. Judas não foi predestinado para ser o traidor, ele livremente quis ser o traidor e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo na época. É impressionante esse momento quando Judas recebe a Eucaristia das mãos de Jesus. Jesus coloca o pão na boca de Judas, mas não é ele que entra, mas o demônio. O diabo entrou em Judas pela comunhão sacrílega.
E o Evangelho diz que ele entrou na noite, na escuridão, para ir negociar a traição de Cristo, a venda do Senhor. Momento dantesco, horroroso. E todo o mistério da redenção de nosso Senhor é o mistério da nossa salvação. Mistério do Pai no Filho removeu a distância entre nós e Deus. O inferno deveria ser chamado de vai quem quer. Vai ao inferno quem quer ir ao inferno. E todos nós somos livres para ir ao inferno, para perder a nossa salvação. Quantos que hoje estão perdendo a salvação? O inferno não está vazio. O inferno tem muita gente, mas é muita gente e muitos demônios. E nosso Senhor, meus irmãos, quis prolongar na história o mistério da salvação, deixando a sua igreja. A igreja é mistério de salvação. A igreja é o remédio contra o diabo. Preste atenção, eu não estou falando das pessoas da igreja, estou falando do mistério. Porque a igreja, ela é a epifania do mistério da redenção no mundo. Nós não somos a igreja, nós somos os filhos e filhas da igreja. Alguns ingratos e outros gratos. A igreja de Cristo, meus irmãos, ela é a imagem da nau de Noé. Se a nau de Noé salvou Noé e sua família e as espécies dos animais, a igreja é a nau de Cristo. Esta nau que é conduzida pelo Papa, sucessor de Pedro, para a salvação do mundo. Eu fico muito triste quando a gente sabe, Padre fulano deixou o ministério, aquela família tal deixou a igreja, aquela pessoa católica que sentava no banco da igreja, que comungava, passou para uma seita protestante. Você deixa o certo pelo duvidoso. A igreja é a nossa mãe. Mater et magistra. Mãe e mestra. A igreja, meus irmãos, não ensina o caminho do inferno para ninguém. Mas tem padres que ensinam. Um padre herético, uma comunidade sem rumo na fé, pode ensinar aquilo que a igreja não crê. Vocês imaginam a importância da igreja na nossa vida por causa dos sacramentos? Imagina, por exemplo, uma igreja sem sacramento. É uma igreja vazia. Nós precisamos dos sacramentos para a nossa salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus determina de forma absolutamente necessária para a nossa salvação o batismo. Ontem uma mãe me perguntava: minha criança nasceu e morreu, eu não a batizei. Onde ela está? Está com Deus. Você tinha o desejo de batizar? Sim. Então morreu no desejo da igreja de ser batizado.
Até mesmo uma criança pagã que nasce e morre em Formosa, ela vai para um lugar bom, porque é desejo da nossa diocese batizar todos os que nascem. O batismo de desejo, ele é uma realidade na igreja. Imagine uma igreja sem padre, sem o sacerdócio, não há igreja católica. Por isso devemos rezar muito pelos padres, pelos seminaristas, ajudar os sacerdotes. Temos padres que não respondem à missão? Temos muitos. Mas o padre que deixa seu ministério, o bispo que comete escândalo, sei lá o quê, isso não fere a minha fé, o problema é deles. Que deve se converter, arrepender e voltar ao coração de Deus. Nenhum escândalo na igreja deve nos afastar da fé, porque a igreja é maior do que os homens e as mulheres que estão nela. A igreja é maior do que eu, maior que o Papa, maior que todo episcopado, maior que todo laicato, todos os religiosos. A igreja é o corpo místico de Cristo. Sem o sacerdote não pode haver a Eucaristia válida. Ah, mas tem umas igrejas agora que não são católicas que celebram a missa. Não vale nada, é pura idolatria. Não são igrejas. Para ser sacerdote válido, precisa ser ordenado por um bispo que descende dos apóstolos. E o gesto de transmissão da linha sucessória dos apóstolos é a imposição das mãos. Não pode ser verdadeiramente padre quem não é ordenado verdadeiramente por um bispo católico. Se o padre deixa a igreja católica e entra para uma seita, ele se torna um herege, um apóstata e terá sua alma condenada. A coisa não é brinquedo. Se eu deixar a igreja católica hoje para entrar numa seita protestante, eu não terei a salvação. Nem o padre João e nem o diácono que está ali. E nem muitos de vocês que já fizeram escola de teologia, que já conhecem o catecismo. Se nós abandonarmos a igreja, não teremos a salvação. O apóstolo São Paulo, na carta aos Hebreus, diz: não há sacrifício para reparar o pecado da apostasia para aqueles que, conhecendo a verdade, a abandonar livremente. A Eucaristia vem pelas mãos do sacerdote. A Eucaristia é a continuidade de Cristo no coração do mundo. A igreja, meus irmãos, repito, é a epifania do Redentor. E os católicos batizados, inflamados pelo desejo da missão, vai cumprindo aquele mandato missionário de Jesus em Mateus 28:19: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Imaginemos a pleiade de sacerdotes e religiosos, leigos, que vieram da Europa para evangelizar o Brasil. E nasceu católico, à sombra da cruz da primeira missa no Brasil, no dia 26 de abril de 1500, oficiada por Frei Henrique de Coimbra, que depois se tornou bispo. A igreja nasce no coração do Brasil com a chegada dos descobridores. A igreja, meus irmãos, tem milhões de altares espalhados pelo mundo inteiro. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela é de direito divino e não de direito humano. Não foram os homens que criaram a igreja católica,
mas foi nosso Senhor Jesus Cristo quando disse a Pedro: tu és Simão, filho de João, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Esse é o mistério. Nós estamos aqui para viver o mistério, para pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser depositário da salvação. Uma pessoa que não quer ser salva, não tem nada que você possa fazer. Eu já encontrei umas 3 assim. Não quero confessar, não quero unção, não quero nada, não creio em nada. Esse se chama impenitente final. Negou a redenção na hora da morte. E na hora da sua morte, no juízo particular, já desce ao inferno. As pessoas abençoadas que acolheram o mistério da redenção em suas almas, que procuraram viver o lava-pés durante a vida, servindo como Jesus serviu. A Eucaristia não pode ter um efeito bonito e profundo na minha vida se eu não lavar os pés uns dos outros, se eu não praticar a caridade, se eu não me dispor a servir. Um sacerdote ontem me dizia: Dom Adair, estou passando por uma experiência dura. Pela primeira vez, padre da nossa diocese, estou dando banho no meu pai, limpando as suas fezes. Eu disse: é isso mesmo. Eu me lembro de um sacerdote que eu cuidei no início do meu ministério, que deu câncer, uma neoplasia nos ossos. Sofreu muito aquele padre, e ele ficou comigo. Muitas vezes dei banho nele, lavando. Não é nada demais, isso não é nenhuma glória, isso é obrigação nossa. Não tem nenhuma glória nisso. E me doeu o coração um dia levando para a quimioterapia, e ele gemendo de dor, e a gente atrasado. Eu passei rápido num quebra-mola e ele quebrou 3 costelas. Chegou aos gritos no hospital. São situações que mostram como é difícil a vida. Como vocês que cuidam da mãe, da sogra idosa, enferma, como muitos aqui que cuidam dos idosos, muitas pessoas que ligam e falam: Dom Adair, eu não posso participar da Semana Santa porque eu estou cuidando do pai ou da mãe doente, não tem ninguém para cuidar. Que coisa bonita, cuidando do Cristo. O doente é Cristo para nós, o sofredor é Cristo para nós. Isso é Cristo. Eu me lembro de um amigo meu que teve um acidente e ficou paraplégico. A mulher o abandonou porque era paraplégico. Não tinha condição de ter mais relação sexual. Teve que readaptar a vida. A mulher o abandonou, muito jovem. Ela não serviu. Ela não se vestiu do avental do serviço. E conheci um outro casal, o oposto, em Niquelândia, que a esposa, no acidente, ficou paraplégica. O marido e os 3 filhos não tiveram nada. E ela, na cadeira de rodas, um dia disse para o marido: meu bem, você pode procurar outras mulheres, porque eu já não tenho como te servir. E o esposo disse: lembra do nosso casamento, lembra quando o padre recebeu a nossa promessa: te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde
e na doença, amando-te, respeitando-te por todos os dias da minha vida. Quando eu conheci esse casal, já tinha 18 anos que ele vivia a castidade ao lado da sua esposa. Isso é serviço, isso é fé, isso é crer na redenção. Quem não crê na redenção? Quem vive para o corpo, quem vive para a matéria. Eu não quero nem comungar, porque eu estou no pecado e não me interessa a comunhão, porque eu preciso satisfazer meu corpo. Na diocese agora aumentou mais um casal que eu acompanho no casamento josefino. Casais que não podem casar na igreja, que têm filhos. E sente um vazio tão grande no coração por não poder receber Jesus na hóstia. E que resolveram separar os corpos dentro de casa e viver a castidade para poder comungar. Porque a hóstia consagrada vale mais do que essa igreja, vale mais que todos nós, porque ele é Cristo, é o Redentor no pão e no vinho. Como aquela mulher que eu já falei aqui, que me ligou no dia que a igreja de Notre Dame na França foi incendiada. Aquilo foi incêndio criminoso. O governo da França não fala porque é covarde. A França, que já foi país dos santos da igreja, hoje é uma verdadeira desgraça de pecado, de imundície, de aborto, de tudo que não presta. Mas Deus vai agir lá. E ela me ligou. Dona Daí, nós fomos na igreja de Notre Dame, ela está em chama, e ela chorava. É uma historiadora, uma mulher que gosta de arte. Me veio no coração a moção de dizer para ela: filha, uma hóstia consagrada vale mais do que a igreja de Notre Dame. Podem queimar tudo, podem destruir tudo, mas enquanto estiver um padre sobre a terra, a igreja vai existir, porque a igreja é a Eucaristia. Que Deus nos ajude a viver esse tempo de mistério. Que essa Semana Santa, meus irmãos, nos ajude a ser melhores. Que nós possamos, depois do domingo da ressurreição, dizer: eu estou melhor, eu cresci com a Semana Santa deste ano. Uma Semana Santa bonita na nossa diocese, as igrejas cheias, que não cabe o povo. Uma liturgia silenciosa, o povo rezando, participando, os cânticos tocando o coração da Assembleia celebrante. Silêncio, confissões bonitas, conversões. Quantas conversões neste ano de protestantes que estão voltando para a igreja católica. Nós estamos preparando a segunda volta de Cristo. Não desanimem, não abandone a sua pastoral, não abandone a sua oração. Cresça na oração, não abandone o seu casamento. Creia que nosso Senhor te deu o sacramento do matrimônio para você zelar dele como se zela de uma pérola. Porque os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. Vamos amar. Amar é a marca do cristão. Lava-pés é sinal de amor. Amar católica e cristamente não é praticar poesia, romantismo, nada disso. É derramar o coração em favor do outro. Imagine se você, esposo, torna-se esse homem que derrama do seu coração o amor pela sua esposa. E o contrário, a esposa que derrama o coração pela sua esposa, pelos filhos. O seu lar será o encanto de Deus. Será sempre a imagem do Éden, do jardim de Deus. Que a Imaculada nos ajude.